Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui então para mais uma devolutiva, né? É a devolutiva dos exercícios do números complexos, parte um. Então, foi a introdução de números complexos. E aí é bom, como eu sempre falo, vocês acompanharem a devolutiva para que você possa verificar o que você acertou e o que você errou, você acaba aprendendo com o seu erro, né? Você sabe ali onde você errou e o porquê você errou. Então, por isso que é muito importante acompanhar a devolutiva, tá ok? Vamos lá então. O primeiro exercício, ele pedia para vocês calcularem as raízes quadradas no conjunto dos números complexos. Então, vale lembrar, como eu falei na teoria, que não existe raiz quadrada de números negativos. Aí, lá na teoria, eu explico o porquê. E aí foi um dos motivos que se criou os números complexos, os números imaginários. Né? Então, raiz quadrada de menos 4, até então vocês colocavam que não existiam, e não existe realmente no universo dos números reais, mas no universo dos números complexos tem e vai ser 2i. Ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, e como é uma raiz negativa, você acrescenta o i de imaginário. Vale lembrar que esse resultado 2i ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá ok? Raiz quadrada de menos 9, 3i. De menos 25, 5i. Raiz quadrada de menos 121, 11i. E de menos 169, 13i. Tá ok? Exercício 2. O exercício 2, ele me dava números complexos e pedia para eu separar e indicar qual é a parte real e qual que é a parte imaginária. Lembrando então que o número complexo ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Se ele não tem a parte real, ele só tem a parte imaginária, nós falamos que ele é um imaginário puro. Então a letra A, por exemplo, 3. Esse 3 é um número real. Esse 3 é um número real e o 7 é o imaginário. Então, o imaginário é aquele que acompanha o i, né? O i vem de imaginário. Só lembrando que essa ordem, primeiro real, segundo imaginário, nem sempre vai ser o mesmo, tá ok? Ele pode inverter. O importante é que você sabe que o imaginário é o que acompanha o i. No B, por exemplo, o 6 é o real e o menos 14 tem que pegar o sinal. O menos 14 é a parte imaginária. Na letra C, 12 real e 1 na parte imaginária. Então, se eu tenho o i ali, significa que vale 1. Mesma coisa de x, tá ok? Normalmente nós não colocamos 1x. No caso do i é a mesma coisa, a gente não coloca 1i, mas representa 1. A letra D, menos 5 a parte real e a parte imaginária 3. E no caso da E, perceba que é só o 3i. Ou seja, nós não temos parte real, né, parte real 0, imaginária 3. Aí nesse caso nós dizemos que ele é um número imaginário puro. Exercício 3. Dado o número complexo z, m mais 3 mais 7i, qual deve ser o valor de m para que esse número seja um imaginário puro? Então, pessoal, primeiro vamos separar o que é real e o que é imaginário. Perceba que o real é o que está entre parênteses, m mais 3. E o imaginário é o 7, porque ele está acompanhado do i, tá? Para ele ser um imaginário puro, não pode haver a parte real. Ou seja, essa parte real, que é o m mais 3, tem que ser igual a zero. Então você monta a equaçãozinha aqui, ó. M mais 3 tem que ser igual a zero. Então o m tem que ser menos 3. E aí é uma coisa óbvia, você pode até tirar a prova, né? No lugar do m você coloca o menos 3. Aí fica menos 3 mais 3, zero. Tá ok? Exercício 4 é bem parecido, só que é o inverso, né? Ele quer pedindo qual deve ser o valor de n
para que esse número complexo V seja real. Então, para ele ser um número real, não pode ter a parte imaginária. Ou seja, a parte real é 9 e nós temos essa parte imaginária n mais 2. Né? Eu sei que é imaginária porque está acompanhado do i. Então, n mais 2 igual a 0, tem que ser igual a 0 para não existir. O n tem que ser igual a menos 2. Tá? E é óbvio, porque menos 2 mais 2, 0. Exercício 5. Apareceu um ali, mas é o exercício 5. Dado o número complexo V, 4 mais 7i, número complexo Z, 5 menos 2i, e o número complexo W, 3i. O W, nesse caso, é o imaginário puro. Calcule. A letra A pedia para calcular, então, o V mais Z. Tá ok? Então, você pega aqui o valor de V, 4 mais 7i, e soma com Z, que é 5 menos 2i. Como eu falei na teoria, aconselho vocês colocarem entre parênteses, depois tira do parênteses fazendo regrinhas de sinais. Então, mais com mais é mais com menos, menos. Tá? E agora eu junto real com real, imaginário com imaginário. Real com real, 4 mais 5, 9. Imaginário, 7i menos 2i, 5i. Tá ok? Essa soma de V mais W está aí, então, o V, 4 mais 7i, e o imaginário, e o W, 3i. Tá? Tirei do parênteses. Perceba que o real manteve, né? Porque o outro não tinha real. E aí o imaginário, 7i mais 3i, deu 10i. A letra C, Z mais W. Então, 5 menos 2i mais 3i. Coloquei entre parênteses, tirei do parênteses, e aí somei, né? Juntei menos 2i com mais 3i. Então, menos 2 com mais 3, sobra 1. Né? Por isso que deu i. A letra D, W mais Z. Né? Então, nós temos o W, que é 3i, e o Z, que é 5 menos 2i. E aí, fazendo os cálculos, deu 5 mais i. Eu fiz de propósito algumas letras invertendo, algumas questões invertendo apenas a letra. Por quê? Se ele pede nessa ordem W mais Z, você tem que colocar W mais Z, porque se você coloca Z mais W, no caso da soma não vai dar diferença, mas no caso da subtração, por exemplo, ou da divisão, dá diferença na resposta. Então eu sempre aconselho seguir a ordem que ele está pedindo, tá ok? Aqui nós temos então as subtrações, V menos Z, o V é 4 mais 7i e o Z 5 menos 2i. Aí foi onde que eu falei para vocês que na hora de tirar o parênteses faz regrinhas de sinais com todos os valores que estão dentro do parênteses. Então, menos com mais 5 deu menos 5. E esse menos com menos vai dar mais. Tá ok? Feito isso, 4 menos 5 menos 1 e 7i mais 2i, 9i. O V menos W, né? Aí perceba que ficou 7i menos 3i, que deu 4i. O Z menos o W, o Z é 5 menos 2i, menos o W, que é 3i. Aí ficou 5 menos 2 com menos 3, menos 5. Então ficou 5 menos 5i. W menos Z. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, para vocês verificarem. Z menos W deu 5 menos 5i. E o W menos Z deu menos 5 mais 5i. Então perceba que quando eu inverti as letras na hora de fazer subtração, o número até que se manteve, mas os sinais ficaram diferentes. Aí a resposta daria errado, tá ok?
O exercício 6, né? O exercício 6 ali ele pediu para fazer essa soma. Então aqui deu 5 mais 9i. Bem simples, né, pessoal? Tirando do parênteses, aí perceba que o real ficou 2, só mantive o 2, e o imaginário ficou 1i menos 5i, ficando então menos 4i. Aqui também fiz a regrinha de sinais, juntei real com real, 12 menos 8, 4, e o 7i menos 2i, 5i. Regrinhas de sinais, menos 3 e menos 4i, real com real, imaginário com imaginário. Aqui também perceba que menos 1 e esse menos com esse menos ficou mais i. Então, juntando esse 1 com esse menos 1, eles se anulam, né? 1 menos 1 é 0, se anulam. Então, não vai ter parte real. E perceba que o imaginário ficou mais i com mais i, 2i. Tá ok? Aqui nós temos mais uma subtração. Menos 2 com menos i. Menos 9 com menos 2 ficou real menos 11. E imaginário ficou i. Tá? O exercício 8. O que acontece? O 8 ele é praticamente igual ao exercício anterior que nós fizemos. Só que vocês vão ver que como ele está elevado ao quadrado, uma equação do segundo grau, você tem que fazer então Bhaskara para achar os valores de m, né? Então, sendo z o número complexo, m ao quadrado menos 5m mais 6, então tudo isso que está entre parênteses é a parte real, mais 7i, então 7 é a parte imaginária, determine o valor de m de modo que esse número complexo seja o imaginário puro. Então, para ele ser imaginário puro, não pode existir a parte real. Então, perceba que na parte real aqui, peguei m ao quadrado menos 5m mais 6 igual a 0. E aí, nesse caso, equação do segundo grau, a gente faz Bhaskara, né, pessoal? Então, aqui não precisa entrar muito em detalhes, porque vocês estão usando bastante Bhaskara, né, nessa quarentena. Então tá aqui e tal. E nós chegamos aqui à conclusão que o m pode ser 2 ou o m pode ser 3. Então se você pegar o número 2 e colocar no lugar do m e calcular, vai dar 0. Se você pegar o 3 e jogar no lugar do m, pode colocar que você vai ver que vai dar 0. Então tanto o 2 quanto o 3 tem que ser o valor de m para que seja o imaginário puro. Tá? Essa questão da Unital era de vestibular essa? Não. Essa é da Unital, né? Determine o valor de K de modo que esse número complexo Z seja imaginário puro. Então nós sabemos que não pode ter a parte real. Perceba que o imaginário aqui só tem o I, é um I. Tudo isso daqui é a parte real, então essa parte real não pode existir. Então, meio K menos meio tem que ser igual a 0. Aí peguei esse menos meio, mandei para o outro lado, inverteu a operação, ele foi somando porque ele estava subtraindo, e o meio passei dividindo. Aí meio dividido por meio dá 1. Então o valor de K tem que ser 1. Eu tirei a alternativa dessa questão, tinha alternativas, tá? Mas a alternativa seria 1 então. E agora o último exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O número complexo Z m menos 3 mais m ao quadrado menos 9i. Então perceba que nesse caso tem o m tanto na parte real quanto na parte imaginária. Tá? Isso é importante. Será o número real não nulo para, ou seja, qual deve ser o valor de m para que esse número complexo seja real? Seja um número real não nulo, então não pode dar zero no número real, tá ok? Então, para ele ser um número real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Então, a parte imaginária é m ao quadrado menos 9. Nós fazemos uma equação aqui, m ao quadrado menos 9 é igual a zero. Esse menos 9
mando para o outro lado invertendo a operação, que fica mais 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí vocês lembram na teoria que eu expliquei para vocês que quando eu falo raiz quadrada de 25, por exemplo, na verdade a gente fala 5, mas na verdade pode ser tanto 5 positivo ou pode ser o menos 5. Porque menos 5 ao quadrado vira 25 positivo, tá? Então, raiz quadrada de 9 pode ser 3 positivo como 3 negativo. Mas tem que tomar cuidado porque deixa eu ver se a alternativa aqui se teria chance de errar. Poderia cair numa armadilha. Mas o que, que acontece, pessoal? Pensa comigo, se o m for 3, ele for positivo, fica 3 menos 3, 0. Então a parte real aqui, ele falou que não pode ser nulo. A parte real não pode ser 0. Então, na verdade, eu não posso usar o 3 positivo. Então, nesse caso, só é válido como resposta o 3, o m sendo 3 negativo, tá ok? Nesse caso aqui seria a alternativa A. Bom, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Mais uma devolutiva. Lembrando, a devolutiva ela é muito importante para você verificar se você acertou e para você também corrigir alguma coisa ali que você pode ter errado e aprender com esse erro, tá ok? Então nós ficamos por aqui, até mais.